Abra sua Bíblia, em João capítulo 5, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 9 da palavra de Deus. Aleluia! João capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 9. Todos encontraram, amém? Glória a Deus, diz assim. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Você pode assentar. O tema da palavra hoje é: creia corretamente e experimente cura e libertação. Amém? Sabe, querido, eu quero que você entenda uma coisa. Deus jamais produzirá ou fará as suas grandes obras em sua vida, a menos que você tenha fé e a menos que Ele use a sua palavra para isso. Deus, para trabalhar em nossas vidas, Ele vai trabalhar com a fé que temos e Ele vai trabalhar com a palavra dEle. Por essa razão, você precisa prestar atenção na palavra, porque quando Deus fala, o milagre vem. Quando Deus fala, a cura vem. Quando Deus fala pela sua palavra, a libertação vem. Sabe, irmãos, há um texto no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, que diz: mas vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará nas suas asas. E, irmãos, quantos de nós, nessa noite, não tem este desejo no coração? Necessita que a justiça de Deus se manifeste na sua vida. Necessita que a cura, a libertação, a provisão, de alguma maneira, chegue até a sua vida. E o texto de Malaquias diz: aquele que teme ao Senhor, vós que temeis ao Senhor e ao seu nome, nascerá o sol da justiça e a cura será trazida em suas asas. Você é essa pessoa nessa noite? Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, todos nós temos necessidades. Quando olhamos aqui para esse texto de João capítulo 5, nós observamos a situação de todas essas pessoas que está sendo narrado aqui. No versículo 3, o texto diz que era uma grande multidão de enfermos.
E no meio dessa multidão de enfermos, querido, haviam cegos, mancos, aleijados, pessoas que estavam ali na expectativa de que alguma coisa fosse acontecer. Eu creio que você é uma pessoa que já tem experimentado algo do Senhor. Eu creio que você tem experiências, vivenciou experiências, ou na sua vida, ou na vida da igreja, ou na vida de outros irmãos, onde você viu a manifestação do poder de Deus. Essas pessoas aqui estavam reunidas naquele lugar na expectativa de que todos os seus problemas de enfermidades fossem resolvidos. Era uma situação, querido, caótica. Essas pessoas estavam ali fazendo daquele ritual judaico, que a existência daquele tanque era servia para a época dos rituais de purificação. Não deveria ser um lugar onde eles fossem fazer uma romaria religiosa, mas se tornou. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós perdemos o foco de quem é o nosso Deus, que o nosso Deus, Ele é o Deus que nos sara, Ele é o Deus que nos salva, Ele é o Deus que batalha as nossas pelejas, Ele é o Deus que cuida de nós. Quando nós perdemos a visão do Deus a quem nós servimos, nós transformamos coisas, situações religiosas, nós colocamos isso na mesma expectativa que temos do nosso Deus. Sabe, irmãos, eu falei isso em nossa igreja. O Salmo 25, versículo 14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. E para esses o Senhor abre os seus tesouros, ou para esse o Senhor compartilha a sua aliança. Sabe, querido, muitos estão servindo a Jesus, como fez Marta, e não está errado, com os bolinhos, com o café, com o chá da tarde, se prontificando, faz isso, faz aquilo. Mas entenda bem uma coisa, o Senhor nos chama para que nós venhamos a ser, e o fazer deve ser uma consequência. Jesus falou para Marta: Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte. E todos os bolinhos, todos os cafés da tarde, todos os chás, não levaram Marta a crer suficientemente no Senhor, porque quem depois foi acompanhar Jesus na cruz, ao pé da cruz, e lá, quando o seu corpo foi colocado, foi enterrado, foi Maria. Onde estava Marta? Sabe por que eu estou falando isso com você? Isso não está na mensagem, por isso eu estou longe ali do caderno. Porque você não precisa de uma novidade. Você só precisa descobrir o Deus que você tem. Se você entender a mensagem de hoje à noite, você vai sair daqui curado. Se você entender a mensagem de hoje à noite, você vai sair daqui liberto. Se você entender a mensagem de hoje à noite, porque a palavra de Deus é Deus falando conosco, e há alguma coisa dessa palavra que é diretamente para você, e é esta palavra rema, revelada, é esta palavra que vai ativar a fé que tem aí dentro de você. Se você veio buscar fé, você não vai levar fé. A fé já está aí. É a palavra que vai avivar a fé que está aí. E é com esta fé e esta palavra que Deus vai fazer o milagre. Aleluia! Querido,
Se você crer da forma errada, nada vai acontecer na sua vida. Pode ser que você esteja como a multidão, andando atrás de Jesus, mas crendo da forma errada. E se crer da forma errada, pouca influência daquilo que Deus gostaria de realizar na sua vida vai acontecer. Mas nessa noite, você vai aprender 3 princípios nesse tanque de Betesda, onde isso vai fundamentar a sua vida. E Deus vai trabalhar na sua fé. Porque há pessoas aqui que disseram em casa, sozinhos, ninguém sabe, mas falaram com o Senhor: eu vou, Senhor, mas eu não tenho fé nenhuma. Eu vou, Senhor, mas eu estou muito fraco hoje, engano seu. Eu estou aqui para dizer para você que você tem fé aí dentro e que a palavra vai ativar essa fé e você vai aprender a crer corretamente e receber os milagres do Senhor. Amém? Querido, a primeira coisa que nós aprendemos nessa experiência do tanque de Betesda é que a cura e a libertação e a resolução dos nossos problemas não é trabalho nosso, é trabalho de Deus. É Deus quem faz. O versículo 7 diz assim: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou descer, outro desce antes de mim. Querido, este homem ficou 38 anos esperando por pessoas. Ele ficou 38 anos confiando nos seus esforços. O versículo 7, primeiro ele faz uma referência para uma terceira pessoa: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque lá. E depois ele fala: Senhor, quando eu vou, outro desce. Sabe, irmãos, este homem ficou por 38 anos esperando em pessoas, por 38 anos tentando resolver o problema da sua enfermidade com seu próprio esforço. Por 38 anos esperando que uma situação favorável acontecesse, porque mesmo quando ele se esforçava, outro descia antes dele. Sabe de uma coisa? Você está crendo da forma errada. E quando você crê da forma errada, você começa a ter atitudes erradas. Sabe qual está sendo o seu problema em relação à sua cura, à sua libertação ou à resolução de alguma dificuldade que você está passando? É que você está achando que isso vai acontecer a partir de algo que você vai fazer, a partir de algo que alguém pode fazer por você. Mas nessa noite, sabe o que o Senhor está dizendo para você? Aquilo que você precisa não é trabalho seu, está nele. Amém? Sabe, querido, este homem era um homem judeu, porque esse tanque foi construído para os judeus, para o ritual da purificação. Esse homem era judeu, conhecia o Senhor que curava, mas mesmo assim, ele transportou toda a sua fé, que deveria ser para Deus, para fora de Deus. Ele sabia, ele era um judeu, ele conhecia as histórias do Velho Testamento, ele sabia que o Senhor era o único Deus, Senhor e verdadeiro, ele conhecia todas essas coisas. Mas o texto diz que por 38 anos ele estava ali na expectativa, colocando toda a sua fé
fora de Deus. A fé estava nele, a fé estava nas circunstâncias, a fé muitas das vezes estava em alguém que pudesse ajudá-lo. Querido, há vários tipos de fé. Você pode ter fé no negócio. Ô pastor, agora eu estou no negócio, eu tenho fé no negócio que eu estou fazendo. Você pode ter fé em você mesmo. Não, pastora, eu tenho fé que vai dar tudo certo. Eu tenho fé que vai dar tudo certo. Você pode ter a sua fé colocada numa situação externa, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esses tipos de fé não servem para levar você a uma cura e a uma libertação, ou a resolução de um problema que você está passando. Querido, quem realiza é o Senhor. Se você crê errado, os milagres não vêm. Se você está crendo da maneira errada, se você não sabe como colocar a sua fé, onde colocar a sua fé, se você está misturando a fé que tem em você mesmo, a fé que tem no outro, a fé que tem nas circunstâncias, com a fé que você deveria colocar em Deus, você está crendo de forma errada. Esse homem esperou por 38 anos. 38 anos esperando algo que até aquele momento não havia acontecido. Eu gostaria que você entendesse alguma coisa. Entenda que Deus, Ele só vai operar numa fé que é totalmente depositada nele. Sabe por quê? Diga comigo, Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando Ele tem que dividir com o médico, com o advogado, com o professor, com a avó, com a mãe, então Ele deixa você fazer, Ele vai deixar você 38 anos. Você quer ficar 38 anos esperando resolver esse problema? Não? Então é melhor você começar a crer da forma certa. Querido, quem resolve, quem liberta, quem cura, quem salva é o Senhor. Enquanto a sua fé estiver depositada em qualquer coisa que não seja o Senhor, Ele não vai operar. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Você está entendendo? A segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, o texto no versículo 12 diz: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Alpendres é como se fosse laje, como se fosse aquela parte da entrada ali da igreja, que tem uma extensão de laje, não é? É como se fosse aquilo ali. Eram 5 entradas, assim, 5 entradas, para ter acesso a esse tanque que ficava embaixo. Era necessário entrar, escolher por uma dessas 5 entradas para chegar lá. Sabe, querido? Fazendo uma simbologia aqui com o Velho Testamento, essas 5 entradas simbolizam os 5 livros de Moisés que representam a palavra. E aí eu quero captar a sua atenção para poder mais uma vez atingir a sua fé e dizer para você que Jesus é a porta. Jesus é a porta. Querido, Jesus é a porta. Jesus é a palavra.
Jesus é a água. Você entende a beleza desse texto? Não está na cura, mas é num cenário que está se formando. Jesus é a água. O que ele diz para a mulher samaritana? Se você beber da água que eu lhe der, esta água, ela vai fluir de dentro de você e ela flui para a vida eterna. Você nunca mais terá sede. Jesus é a palavra. O Senhor Jesus declarou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade é a palavra. Jesus é o caminho. Jesus é a porta que nos conduz à salvação, é a porta pela qual as ovelhas devem passar. A beleza dessa história não está na cura, mas está no cenário, e está retratado no tanque de Betesda. Tudo que é a graça, Jesus é a graça, ali tem a água, ali tem as portas, tudo está ali. Porque principalmente Jesus estava ali. Sabe, querido, a palavra de Deus é a porta de entrada para você experimentar a misericórdia e a graça dele. E talvez você pense assim, consigo mesmo: mas pastora, eu sei disso. Sim, mas talvez alguns tenham a mesma atitude dos religiosos fariseus. Eles estavam fora das 5 portas, porque o texto diz que depois desse homem curado, ele saiu e encontrou alguns deles por lá fora. Esse homem encontrou cura e libertação e salvação quando estava lá dentro da porta. Jesus é a porta, Jesus é a palavra e Jesus é a graça de Deus. Sabe, querido, os fariseus religiosos, eles não adentravam neste lugar, eles estavam fora daquelas portas. Sabe por quê? Porque para você entrar pela porta que é Jesus, você precisa deixar arrogância, você tem que deixar a incredulidade, você tem que abandonar a religiosidade para que você tenha um encontro com a graça de Deus. Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Aquele homem ficou 38 anos até que a graça se manifestou. Sabe, querido, quando a palavra de Deus é a porta, e ela é a única porta pela qual nós podemos provar da graça de Deus. Entenda que não é por esforço, mas é por fé. Irmãos, entenda isso. Tudo que vem com esforço humano, com pretensão humana, não vem de fé. Não é fé. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, em Efésios 2:8, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Talvez você esteja se esforçando para ser curado. Talvez você esteja tentando ser mais religioso para ser liberto. Não. Você precisa entrar pela porta. Que porta é essa? A porta é Jesus. Jesus é a palavra. Eu preciso entrar pela palavra. Algumas libertações para acontecerem, é preciso ter abandono de pecado. É preciso ter perdão. É preciso liberar corações que estão rancorosos e magoados. Sabe, querido, há curas
onde é necessário que uma obediência específica à palavra aconteça na vida da pessoa, para que a cura venha. Querido, os religiosos ficavam fora da porta, não entravam pela porta, não entravam pela palavra. Não cabe arrogância na palavra, não cabe pretensão na palavra, não cabe esforço. Não é por esforços ou condição humana, é pela fé. Não vem de você, é pela fé. Sabe que Satanás gosta de soprar no ouvido, usando até pessoas, ou muitas das vezes entrando nos pensamentos de alguns, e jogando sugestões de você, dizendo, você não é curado porque você não é tão religioso. Talvez você precise se esforçar um pouco mais. Sabe, irmãos, entenda de uma vez por todas, não vem de você. Tudo que Deus tem para fazer na sua vida vem dele. E você recebe pela fé, não é pelos seus méritos. Porque se você não está entendendo isso, você está crendo errado. E você vai esperar por mais 38 anos. Porque Deus não vai reforçar o erro. Quem tenta reforçar o erro somos nós. Muitas das vezes nós, na ânsia de resolvermos o problema de alguém, nós colocamos a mão e depois nós falamos, Jesus, por que o Senhor não liberta logo? Senhor, por que o Senhor não cura? Mas a pessoa está crendo errado. A pessoa está entendendo errado, a fé dela não está motivada. Se ela for curada, for liberta daquela maneira, ela vai continuar no erro. Mas Deus é um Deus de consertos e é um Deus de aliança. E o tanque de Betesda nos mostra isso. Jesus é a água. É a água que purifica. Jesus é a palavra que nos limpa também. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. E Ele é a porta pelo qual as ovelhas passam e encontram campos verdes, pastagens verdes, para descansar e se alimentar. Sabe, irmãos, nós cantamos 2 louvores aqui, que fala de que Deus tem coisas novas. Um novo tempo Deus tem para nós. Nós cantamos 2 louvores que profetizavam sobre as nossas vidas algo novo que Deus que Deus tem para fazer. Mas Deus, querido, Ele tem grandes coisas sim, Ele tem coisas maravilhosas sim, mas você precisa aprender a descansar nele. Até quando vamos achar que são as nossas reuniões, a nossa esperteza, a nossa inteligência, as nossas alianças humanas que vão nos conduzir à promessa? Quer esperar 38 anos? Você quer esperar? Pastora, Deus não faz a pessoa esperar tanto. Deus não impede, não impede. 38 anos desse homem são os 38 anos que Israel, logo que saiu do Egito, ficou perambulando no deserto. Porque 2 anos eles já estavam lá. E depois ficaram mais 38 anos até que toda aquela geração morresse. E Deus não deixou aquela geração entrar na terra prometida por causa da sua incredulidade, por causa do seu pecado. Quer enfrentar a Bíblia? Quer enfrentar a Bíblia? Pensa que o que está escrito na Bíblia é tudo desconexo, não é não? Há uma linha teológica chamada harmonia bíblica. É quando os textos eles vão se entrelaçando e vão respondendo as questões. É porque você não lê, então você não sabe, mas está tudo ali. E em português é fácil. Sabe, irmãos? Amém? É pela fé. Olha, querido, eu vou falar uma coisa para você.
Em momento de sofrimento, de dor e de perdas, a gente tem que parar de ser metido e correr para os pés de Jesus. Querido, quem faz a obra na nossa vida é Jesus. Eu estou aprendendo isso. Estou aprendendo. Começou com bico, começou com problema, deixa. Por quê? A noiva é do cordeiro. Briga com a noiva, bate na noiva, fala mal da noiva quando chegar na sua casa para você. Mas o fulano fala, espera daqui a 5 anos, 6 anos que vai acontecer. Pastores, vamos descansar. Descansar. Jesus é a porta que vai conduzir a ovelha para pastos verdejantes. Acabou. Acabou. Vamos descansar. Porque Satanás, ele não mata crente, ele cansa crente. Para que você não tenha mais força para batalhar o bom combate da fé. Querido, quem foi, se tiver que voltar, volta. Se não tiver, vá com Deus. Vá com Deus. Né? Com Deus mesmo. Em nome de Jesus. Descansa. A noiva não é sua. É de Jesus. Pai, sabe o que você faz? Faz o que eu faço agora. Jesus, tem gente enfrentando a noiva. É tua noiva. Resolve com a pessoa, Senhor. Pronto. Ai, pastora, querido, estamos na graça. Deus não vai matar ninguém. Não se preocupe. Mas Deus sabe ser duro para quem mexe com a noiva. Você está entendendo? Creia corretamente. Quem faz é o Senhor. É Ele quem faz. Antes de nós tomarmos qualquer decisão, nós precisamos saber se é a vontade de Deus. Só depois nós sentamos para fazer qualquer coisa. Porque se não for, e se ninguém concordar comigo, azar o seu. Eu e Jesus somos a maioria. Eu falo na igreja. Posso começar uma igreja embaixo da árvore. Posso começar na garagem da minha casa. Qual é o problema? Quer sair? Sai. Qual é o problema? Fala para mim, qual é o problema? Barracão? Começa outro. Dívida, Jesus não deixa, porque quem está alinhado com o Senhor, Ele vai suprir tudo. Não deixe Satanás te perturbar. Não deixe, não tenta cuidar da noiva dos outros, não, gente. A noiva é do Senhor. Cuida da sua vida. Não da noiva, deixa que a noiva cuida. E Deus, quando Ele quer falar com a noiva, Ele vai... Fica de pé, pastor Zé Roberto. O anjo da igreja. A Bíblia fala anjos da igreja? Não, o anjo. É Ele. É com Ele que Deus vai falar. Ele não vai falar com você. Pastora, Deus deu uma revelação. Você está equivocado. É com Ele. É com Ele. Vai ter que ser com Ele. Vai ter que partir dele. Porque é dele que Deus vai cobrar os cuidados da noiva. Não tome conta da noiva. Deus cuida através dele. Você faça a sua parte. Terceira e última coisa. A fé correta tem uma confissão. A fé correta tem uma confissão. E a confissão da fé é crer e falar. Sabe que tem gente que se arruma para vir num culto como esse. Passou a semana inteira convidando tanta gente. E se arrumou para vir no culto. Mas dentro do carro, no caminho para cá, ou quando chega e senta no banco da igreja, já começa a confessar incredulidade. Eu vou, mas sei não. Aquela cadeira não está... Você vai ser curado com a cadeira?
vai, aquela cadeira está vazia, eu acho que no culto de domingo era melhor. Sabe, querido, aprenda uma coisa, a fé tem uma confissão, e a confissão da fé está na palavra. Você crê e fala. A destruição do seu milagre não começa quando você não é curado ou não é liberto. É quando você começa a confessar a derrota na sua vida. Mas por que você vai ser derrotado se não vem de você, se é dom de Deus? Você está vendo como é um equívoco? É uma mentira do maligno? Não vem de você, é dom de Deus. Deus já perdeu alguma batalha? Aliás, Deus nem entra em batalha. Ele dá ordem. Você acha que Deus entra em batalha? A gente fala isso, mas ele não entra em batalha. Ele só dá ordem, querido. Ele só dá ordem, só isso. E as coisas acontecem. Sabe, irmão, a fé correta deve ter uma confissão. No versículo 5, Jesus faz uma pergunta para esse homem. E estava ali um homem que havia 38 anos que estava enfermo. E no versículo 6, e Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe, queres ficar curado? Você acha que esse homem precisou estender as mãos para Jesus e dizer que ele tinha uma enfermidade? Você acha que Jesus não sabe, não contempla o que você está passando? Jesus para na frente daquele homem e pergunta, você quer ficar são? Você quer ser curado? Querido, a fé exige uma resposta. Você vai ver que a graça de Deus é tão grande que Ele dá a resposta certa, mas Jesus devolve, Ele dá a resposta errada, mas Jesus dá a resposta certa para a fé, para que a palavra e a fé realizem um milagre. Jesus pergunta para ele, queres ficar curado? Aquele homem devolveu uma resposta confusa. A resposta dele está no versículo 7, ele disse, Senhor, eu não tenho quem me coloque no tanque quando a água é agitada e quando eu vou, desce outro em meu lugar. Foi isso que Jesus perguntou. Por que nós damos uma resposta tão imbecil para uma pergunta tão inteligente? Por que a resposta tão imbecil para uma pergunta tão inteligente? Direto você faz isso com Jesus. Sabe por quê? Porque toda resposta imbecil para uma pergunta inteligente é porque quem está recebendo a pergunta não está prestando atenção. Ela desconhece o teor da pergunta. Ela não está no mesmo nível da pessoa que está perguntando. Então, a resposta será sempre imbecil. Os olhos desse homem, a expectativa desse homem era naquele anjo, naquela lenda do anjo que mexia as águas. E a fé dele era numa imbecilidade. E a resposta foi imbecil. Algumas vezes pode ser que você não esteja dando a resposta certa e você nunca vai dar enquanto você não souber alinhar a maneira como você está crendo com o nível de crer que Deus quer de você. Você vai estar sempre dando a resposta errada. Sabe, querido, aquele homem devolveu uma resposta confusa, imbecil. Mas Jesus respondeu a essa mesma pergunta com uma palavra de fé. O texto no versículo 8 disse que Jesus disse-lhe, levanta, toma a tua cama e anda.
E talvez você pergunte, por que Deus operou um milagre se a resposta foi tão desconexa em relação à pergunta que Jesus fez? Porque lá era a casa da misericórdia. Às vezes somos tão imbecis. Todo imbecil se acha, não sei por quê. Por isso que a Bíblia vive chamando a gente de tolo. Não é assim? Não é verdade, Josias? A Bíblia vive chamando a gente de tolo. E a gente sempre acha que é o irmão, nunca é a gente. Olha, aprenda uma coisa. Se Jesus não te deu ainda a resposta, ainda não resolveu, é porque até agora as suas respostas foram imbecis. Foram tolas. Imbecil não é xingamento, é de tolice. Foram tolas. Jesus quer trazer você ao nível dele. Ele quer trazer. No Evangelho de João, Jesus faz uma oração, no finalzinho, e ele diz no capítulo 17, Pai, eu tenho dado a eles a tua glória. Eu tenho dado a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como eu sou um em ti. Querido, a glória de Deus em Cristo, Jesus já dividiu conosco. E você não entendeu isso ainda. Você vive aquém da glória, e Ele já dividiu. E Ele quer trazer, a oração de Jesus é para que, assim como Ele e o Pai eram um, eles também fossem entre eles e fossem com Jesus. Sabe, querido, Deus, através de Jesus, ou Jesus, Deus, operou o milagre. E mesmo numa resposta tão imbecil, mesmo esse homem estando num nível tão mais baixo, para que o milagre fosse operado, o texto diz que Jesus falou para ele, toma a tua cama, levanta e anda. Porque ali, querido, era a casa da misericórdia. Jesus é a expressão da misericórdia e a graça de Deus. E mesmo diante da nossa pequenez, Ele não nos trata segundo a nossa limitação, os nossos pecados, mas Ele usa de misericórdia para conosco. Você pensa que até agora nada aconteceu porque você é esperto? Engano seu. É porque Deus usa de misericórdia. É a casa da misericórdia. Betesda é a casa da misericórdia. Querido, a misericórdia estava ali, a graça estava ali. Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda que as respostas sejam tão tolas, Deus sempre vai ter uma resposta favorável aos seus justos. Porque Provérbios 10, 24 diz que o anelo do justo, Deus o cumpre. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, este homem saiu curado, levando a sua cama. O texto no versículo 9 encerra essa primeira parte dessa história, e o texto diz, no versículo 9, logo aquele homem ficou curado, tomou a sua cama e partiu. Sabe, irmãos, Jesus é a porta. Jesus é a misericórdia e a graça de Deus. Jesus perguntou ao paralítico, queres ficar curado? Jesus pergunta para você, você quer resolver esse problema? Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Dê uma resposta ao nível da pergunta. Suba na sua fé.
Pastor, eu não tenho fé. Tem. A fé é dom de Deus. Não vem de vós. É dom de Deus. Para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Como ela é ativada? Ela já está sendo ativada pela palavra. A fé, ela só vai colocar você no ambiente. Quem vai realizar é o Senhor. Vamos ficar de pé? Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Se você tem uma enfermidade, você está lutando contra essa enfermidade, eu gostaria que você saísse do seu lugar, você viesse aqui à frente. Nós vamos estar orando. Mesmo que você tenha vindo muitas e muitas vezes, venha mais uma vez, venha novamente. Saia do seu lugar. Fique aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vá falando com o Senhor, Ele já fez a pergunta, você quer ser curada? Dê uma resposta à altura. Se você tem tido insônias, perturbações noturnas, pensamentos de morte, de destruição, se você tem tido depressão, se você tem passado por alguma situação na qual você identifica que isso é espiritual, que você precisa de ajuda, eu gostaria que você saísse do seu lugar, ficasse exclusivamente desse lado aqui. Se você está nessa situação, vem aqui. Às vezes a perturbação é lá na sua casa, lá no seu ambiente de trabalho. Você sabe que é algo espiritual e que você precisa de uma intervenção do Senhor. Fique aqui. E nós vamos orar. A pergunta é: você quer ser liberto? Você quer ser curado? Aleluia. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqui estão esses irmãos nessa noite. Irmãos que estão passando por enfermidades. Eles ouviram a palavra da fé. A fé já está aí. Não somos nós que iremos realizar o milagre, nem a libertação, mas é o Senhor, porque Tu és o Senhor que sara, Tu és o Senhor que salva, Tu és o Senhor que cura, Tu és o Senhor que liberta. Por isso, Pai, nesse momento eu peço que agora o Senhor visite a cada um desses irmãos. Em nome do Senhor Jesus, essas pessoas que estão passando por enfermidade, em nome do Senhor Jesus, eu dou uma voz de comando nesse momento. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu estou colocando a mão na cabeça desta mulher, tua serva. Em nome do Senhor Jesus, todos esses que estão sendo afrontados pelas enfermidades. Em nome do Senhor Jesus, eu dou uma voz de comando agora. Espírito de enfermidade, em nome do Senhor Jesus, você vai agora, em nome de Jesus, soltar a vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Se há algum espírito que não confessa a Cristo, escondido por trás de uma enfermidade, em nome do Senhor, você vai pegar a sua bagagem agora e em nome de Jesus vai bater em retirada. Em nome do Senhor.
Você precisa crer sem duvidar. Se os sintomas aparecerem em você, continua crendo. Porque é pela fé. Quando o diabo falar com você, está vendo? Você não conseguiu. Você vai dizer para ele, não consegui mesmo, porque não sou eu, vem de Deus. Jogue tudo para Jesus. Porque é Ele que vai resolver. Vai ser uma semana de vitória para quem entender, a crer corretamente. Vai ser uma semana de poder na sua vida. A igreja ficou em oração todos esses dias, na madrugada às 3 da manhã. Porque nós cremos no Deus de milagre. Eu creio no Deus de milagre. É pela fé. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. O que não presta não vem de Deus. Pare de acalentar o que não presta na tua vida, achando que é vontade de Deus, que é propósito de Deus. Quando nós estamos no vale ou na prova, nós sabemos. E aquilo acrescenta, nos torna mais íntegros, nos torna mais eficientes. É isso que diz o apóstolo Tiago, que a fé, quando é provada, ela nos torna perfeitos e íntegros e sem deficiência nenhuma. O que vem para destruir, o que traz confusão, o que cria perdas, não vem de Deus. É do maligno. E você não tem aliança com o maligno, a sua aliança é com o Senhor. Coloque a mão sobre a sua cabeça e repita comigo. Em nome do Senhor Jesus, eu recebo todas as bênçãos espirituais que estão em Efésios 1, versículo 3, que declara que eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus.